O Internacional perde pontos importantes pelo Campeonato Brasileiro ao empatar em 1-1 contra o Mirassol dentro do estádio Beira-Rio. O confronto da noite do último domingo é o quinto em sequência do esquema com 3 volantes e tem um scout nada favorável. 3 derrotas, apenas 1 vitória e agora o confronto com igualdade no placar diante do Clube Paulista. Mas o alarme fica para os gols sofridos. São 12 bolas vazadas em Antony nos últimos 5 confrontos. A forte entrevista de Vitão na zona mista, corroborando com a opinião de Fernando dada alguns dias atrás, de que o Internacional parece que só reage na dificuldade, pregando inclusive mais atenção ao longo dos 90 minutos. E o presidente Alessandro Barcelos, que não apenas fala sobre a arbitragem do jogo, mas também cobra um pênalti não marcado e ainda as questões envolvendo os bastidores da CBF e o novo presidente da entidade. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho o que aconteceu na noite do último domingo no estádio Beira-Rio, em que o Internacional empatou em 1-1 diante do Mirassol, saindo perdendo, inclusive, e aí, claro, né, busca um resultado, até faz o segundo gol, tem um gol anulado por conta do VAR, e aí a gente tem alguns bastidores para trazer, desde a zona mista e também na coletiva do técnico Roger Machado. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, tem o sininho das notificações ali do lado, deixa ativado para os conteúdos aparecerem também no teu celular e sem esquecer que kto.bet.br é a minha casa de apostas, ela pode ser a tua também. Vai lá, te registra para dar uma brincada, lembra sempre que KTO, cada jogo é único e que é um ambiente para maiores de 18 anos, brincando sempre com moderação e responsabilidade. Bom, o Internacional joga mais uma vez com 3 volantes, né? E aí, durante um primeiro tempo, é sufocado em vários momentos pelo Mirassol e tem ainda bastante dificuldade de se adaptar ao tripé, em que dessa vez não havia Fernando, como o primeiro dos vértices ali, né? Mas o Ronaldo, característica totalmente diferente, né? Não tem o passe qualificado, é um jogador muito mais de combate, enquanto Bruno Henrique e Thiago Maia saíam um pouco mais para o jogo. Só que aí, diferente do que aconteceu contra o Nacional do Uruguai, que havia marcação de outros atletas, principalmente os da frente, o Wesley, Ricardo Matias e tal, o meio-campo ficou bem bagunçado, porque o Bruno Henrique saía bastante, não mantinha a posição para os laterais. A gente via que, mesmo havendo a amplitude, deixava também alguns espaços. Por ali nas costas do Café, o Mirassol aproveitou bastante. O Zé Aldo, mesmo não tendo tanta qualidade, né, também pegou e ditou o ritmo da partida pelo lado do adversário. Só que o grande problema foi a questão da falta de velocidade do Inter, de um meio-campo pesado e muitas vezes burocrático, né? Em que simplesmente carimba a bola para o lado e que, se não larga a bola para o Alan Patrick, não há nenhum tipo de criatividade no jogo, né? O Inter ainda tem uma bola na trave, logo menos de 5 minutos, numa jogada maravilhosa com o Matias e também o Alan Patrick. Depois o Matias faz o seu gol, um golaço também de centroavante, né, que domina bem a bola, tira o zagueiro e bota de lado do goleiro. E essa talvez seja a grande notícia, né, a melhor notícia do Internacional dentro do jogo. Ainda acho que o Gustavo Prado entrou muito bem e que também é uma boa notícia, mas entre os titulares fica só o Ricardo Matias como o grande expoente aí da partida de ontem. Eu não gosto dos 3 volantes, eu já falei sobre isso várias vezes aqui. Boa parte da torcida que eu conversei ontem também no estádio Beira-Rio não gosta, prefere jogar com 2 volantes e a linha de 3, né, um 4-2-3-1 ou 4-1-3-2, que, querendo ou não, era o modelo antigo do Roger, mas aí a gente tem a defesa deste modelo pelo treinador. O treinador, inclusive, diz o seguinte, que no primeiro tempo o Inter foi bem e que produziu. Ele não enxerga que o Inter não foi bem no primeiro tempo.
E aí eu acho que ele se contradiz quando ele fala isso e logo bota o Gustavo Prado no intervalo. Porque se o time está bem, e se o time está criando, e se o time está fazendo boas alternativas de jogo, não tem por que tu mudar o esquema. Ele mudou o esquema. Ele tira o Thiago Maia e coloca o Gustavo Prado abrindo o ponta. Abrindo o Gustavo Prado como um ponteiro esquerdo. O Wesley ele mantém na direita, que é outra coisa também que eu não entendi, porque o Wesley na direita, mesmo que concatenasse com o Café Aguirre, o melhor Wesley é pela esquerda e também em jogadas com o Bernabé. E a partir disso o Inter melhora, porque com amplitude tu tem mais espaços, tu chega mais também com outros jogadores de fundo, como o Alan Patrick, ou até mesmo dando espaços para o Ricardo Matias. O Ricardo Matias, aliás, tinha sempre 2 jogadores em cima. Tu vê um guri que mal jogou, mas que os adversários sabem que tem de marcar. Tanto que acabou deixando o seu gol, o gol de empate lá no estádio Beira-Rio. O Roger defende também o esquema com 3 volantes, dizendo o seguinte, é meio que circunstância. Ele não tem o Vitinho, ele não tem o Carboneiro, que são jogadores que jogam pelos lados. O Bruno Tabata não vem bem, entrou como última opção do Roger. Em meio à partida entrou o Luca antes do Bruno Tabata, só para vocês terem uma ideia. Então, não adianta ter aquele meia ponta. Então, a alternativa que ele achou foram os 3 volantes. Mas aí, eu vejo que não tem a questão dos 3 volantes como só o único problema, mas também as peças desses 3 volantes. O Bruno Henrique, ele, por mais que defenda, ele não está também numa boa fase para fazer o jogo andar. Thiago Maia tem jogos e jogos. Daqui a pouco um Diego Rosa poderia entrar por ali. Quando ele botou o Romero mais atrás, teve um passe de qualidade, mais de saída. Eu não acho que o Romero consegue jogar desde o início como marcador, né? Ainda mais dependendo do adversário. O Mirassol talvez sim, mas um Palmeiras, Flamengo, Atlético talvez não. Então, a característica dos jogadores não contribui para esse tripé, porque acaba fazendo um meio-campo lento, um meio-campo pesado, um meio-campo de muito mais marcação do que de articulação e criação. Só que daí o Vitão, ele vai para a zona mista e concede uma entrevista falando sobre o quanto o Inter precisa estar com a corda esticada para render, né? O repórter faz a pergunta para ele em cima do Campeonato Gaúcho, por exemplo, e no final das contas ele diz, né, isso aqui, te liga. Até deu uma entrevista, ele disse, né, que parece que o nosso time reage melhor quando a água tá batendo na bunda ali, né, e parece que é difícil, cara, a gente tenta, mas esse grupo parece que reage só nos momentos de dificuldade, sabe? É uma coisa a mudar, assim, sabe? A gente tem que jogar todas as partidas como se fosse uma final realmente. E é a coisa que não tem muito o que falar, sabe? Só muda com o trabalho mesmo. Agora é pensar no Maracanã, um jogo difícil da Copa do Brasil, né? Buscar a vitória. E é isso, futebol é bom porque já logo na sequência já tem uma oportunidade de você desempenhar, né? Novamente. E vamos já buscar dar resposta para o nosso torcedor na Copa do Brasil com um grande jogo. Bom, quando ele cita o Fernando também falou sobre a dificuldade que o Inter estava de combater, de voltar a jogar bem, de dar um algo mais, né? O Fernando cita isso no jogo contra o Nacional, não é contra o Nacional, perdão, contra o Atlético Nacional, lá na Colômbia, em Medellín, falando que a dificuldade mesmo que o Inter tem, o Inter só consegue jogar quando está com a água na bunda. Foi essa a expressão que ele usou, né, e o Vitão acaba repetindo. Ou seja, já mostra que alguns líderes do vestiário estão incomodados com ter de sempre buscar o resultado. Nos últimos jogos agora, o Inter sempre sai perdendo. Para o Mirassol, para o Juventude, para o Corinthians, para o Botafogo, e aí ter de buscar um resultado a partir de um calendário que tu está cansado, a partir dos desgastes físicos que tu já tem naturalmente. Se tu tem que buscar um resultado, tu desgasta ainda mais. Aí daqui a pouco tu tem que pegar, como por exemplo, contra o Maracanã, que tu não saiu perdendo.
ganhou de 1-0, mas tu teve de colocar o Alan Patrick no jogo porque o Inter, sem o Alan Patrick, não estava produzindo, não estava conseguindo bater o Maracanã dentro do estádio Beira-Rio. Aliás, vai agora, né, o Inter enfrentar o Maracanã antes de encarar o Sport a 1 ponto do Z4. O Inter com 10 pontos da 15ª colocação do Campeonato Brasileiro está a 1 ponto do 17º, que é o Grêmio. Então é bem complicado o momento do Internacional no Campeonato Brasileiro, sem contar se a gente for olhar o Palmeiras, que tem 22 contra os 10 do Inter, tu já praticamente coloca o Inter fora da briga do título nacional. Ou seja, mantém o Inter ali para buscar os 45 pontos e tal, e foca nas Copas. Tem muita gente que falou comigo no estádio Beira-Rio, lá entre os torcedores, que acha isso. E mais, o presidente Alessandro Barcelos, ele reclama desse pênalti aí, né? Dessa bola que tocou na mão do Reinaldo, num cabeceio também, de um cruzamento que vem da esquerda do Internacional, e o VAR sequer pediu para revisar e nem nada, né? Nem chamou o árbitro. E, aliás, a CBF já colocou hoje os áudios, né? O áudio do gol anulado, e realmente estava anulado. O Ronaldo está um pouquinho à frente, tá? Mas esse da mão, por exemplo, ele jamais reclama. O presidente Alessandro Barcelos, que está indo ao Rio de Janeiro agora nessa segunda-feira para conversar com a CBF, não apenas sobre a arbitragem, mas também sobre a balbúrdia que está acontecendo em cima do novo mandatário a partir, né, da retirada do Edinaldo Rodrigues pela questão do STF e todas as falcatruas que tem lá na entidade. Bem complicado, né? Mas a gente vai seguir com certeza, né, tentando trazer mais bastidores para vocês aqui, e eu te peço, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e bora continuar falando do Internacional ao longo de todo o dia. Valeu? Tchau!